Irmãos, a gente tem experiências que nós vivemos com o Senhor, que nós vemos o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. E eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu tive esses dias do cuidado do Senhor, daquilo que a gente precisa, até nas mínimas coisas. Eu tinha ido até a academia com meu esposo para fazer atividade física e eu estava procurando um elástico para eu amarrar meu cabelo, que a gente chama de xuxinha. E procurei na minha casa, e procurei no automóvel que a gente ia utilizar para se locomover até a academia e não encontrei. Beleza, cheguei na academia, irmãos, vários aparelhos ali. E eu fiquei ali em um fazendo atividade física e suando, suando. Falei, meu Deus, meu cabelo, como os irmãos podem ver, meio comprido. E aquele calor. Falei, meu Deus, deveria ter prendido o cabelo, mas eu não tenho nada para prender o cabelo. E fiquei ali, irmãos, falando com Deus, né? E suando bastante. E pensando, meu Deus, uma xuxinha, como ia me aliviar se eu prendesse o cabelo? Como ia ser alívio por causa daquele suor. E ali, quando eu terminei de fazer o exercício, eu sempre olho para ver se eu não esqueci nada na máquina. Meu celular, uma toalhinha que a gente leva, água. Aí eu falei, não, tá tudo aqui. Comprovei, estão todos os itens aqui comigo, mas a voz do Espírito Santo, aquela voz que vem falar na nossa mente, porque quando a gente tem um relacionamento com Deus, a palavra do Senhor diz que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor, e o Senhor, ele fala conosco por meio do Espírito Santo, aquela voz naquele íntimo, falando para mim, olha para o aparelho se você não esqueceu nada. Aí eu olhei e falei, não, mas eu não, tá tudo aqui. Conferi novamente. Aí, novamente, aquela voz, olha para o chão. Aí, ué, pode ser? Porque às vezes a gente deixa cair o ticket do estacionamento. Pode ser que Deus queira me alertar, que eu tenha, né, esquecido, deixado cair alguma coisa. E quando eu olhei, irmãos, para aquela máquina, o que que eu vi? Exatamente aquilo que eu precisava, um elásticozinho, aleluias. Na hora que eu olhei aquele elástico, eu falei, meu Deus, tantas máquinas que eu poderia ter escolhido, mas eu escolhi justamente aquilo que eu precisava. Precisava de um elástico, e justamente naquela, irmãos, tinha umas 15 máquinas. Quando o Senhor falou, olha para o chão, eu vi o elástico. E o Espírito Santo falou no meu coração, filha, sabe qual é o nome disso? Eu falei, Senhor, é uma xuxinha. O Senhor falou, não, é Deus proverá. Sabe qual é o nome disso, irmão? Deus proverá, aleluia. Será que você pode sentir a presença do Senhor? Será que você pode sentir o cuidado do Senhor nos mínimos detalhes? Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Uma coisa tão simples, meus amados irmãos, mas eu estou aqui para testemunhar, aleluia, do cuidado de Deus na nossa vida. Talvez uma coisa tão pequenina, olha, insignificante, que a gente não dê valor, mas o Senhor, Ele sabe quais são os detalhes, Ele sabe exatamente daquilo que eu e você necessitamos. E naquele dia eu pude contemplar essa experiência e sentir a presença do Senhor lá dentro. Sabe, onde você estiver, o Senhor ele te contempla, não importa o lugar, e o Senhor sabe das suas necessidades, aleluia. O Senhor contempla aquela tua oração que você faz, sabe, aquela pequena oração, ah, Senhor, eu precisava, sabe? O Senhor ele contempla quando algo que a gente necessita, que não vá de encontro, que não esteja em desacordo com a palavra de Deus, o Senhor ele cuida dos mínimos detalhes. Sabe qual é o nome disso aqui? Deus proverá. E eu quero te dizer que Deus proverá na tua vida. Aquieta teu coração, dobra teu joelho, ore, tem uma vida de intimidade com o Senhor, porque Ele vai cuidar da tua vida, da tua casa, da tua família, nos mínimos detalhes, nos mínimos detalhes. A palavra para você hoje é: Deus proverá. Amém? Descansa teu coração. Deus proverá.